jovem. E para refrisar aqui, apenas 4 peças externas são semelhantes ao A3 Sportback. São elas a grade, o espelho retrovisor, a maçaneta e o último, a chave. Externas, não internas. Não? Os olhos com os quais você vê. Falou? Farol, né? Apenas 4 peças são semelhantes nessas duas carrocerias. Todo o restante é diferente. Por isso o carro é muito mais marcante, muito mais chamativo. Vou falar dos principais destaques agora da parte do produto, na parte externa. Tá? Nós temos lanternas traseiras em LED, faróis bichinão com LED, rodas tanto 16 polegadas como 17, dependendo da versão, a gente vai falar disso já mais no detalhe. Sensor de orçamento traseiro de série para todas as versões do A3 Sedan 1.4. Na parte interna, nós temos bancos rebatíveis 1/3, 2/3, 7 airbags, inclusive para joelho do motorista, rádio MMI, que é a nomenclatura da Audi, com 5,8 polegadas na tela, que é uma tela eletricamente rebatível, 8 alto-falantes com 80 watts de potência, sistema start-stop e acabamento interno em prata metálica. Também essas combinações são de série para todas as versões do A3 Sedan 1.4. Como eu disse para vocês, o porta-malas em relação ao A3 Sportback ganha 60 litros a mais. E quando a gente rebate o banco, ele tem uma capacidade de carga de 880 litros. Dúvidas daí? Bacana. Nós temos duas versões para o A3 Sedan Nacional 1.4. A primeira delas é uma versão a trato, e tem esses itens como os principais itens de série. Roda 16, volante de couro, airbags frontais, laterais e de joelho, controle de estabilidade, farol bichinão, lanternas traseiras em LED, sensor de estacionamento traseiro, a tela MMI com 5,8 polegadas, 8 alto-falantes Bluetooth, sistema start-stop. Temos uma versão superior, que é ambiente, que além desses itens ganha a roda 17 ao invés da roda 16, sensor de luz e chuva, volante multifuncional e agora também com shift pedals. Tá? Certo? Bom, a grande novidade aqui do nosso carro nacional é justamente os opcionais que iremos oferecer. O Active Lane Assist é um sistema que permite que você mantenha o carro sempre dentro da faixa. Então, quando você está com aquela sonolência, você começa a comer a faixa lateral, ele avisa o volante com uma trepidação e corrige o carro para dentro da faixa. Tá? Esse é um dos opcionais que iremos oferecer para o nosso A3 Sedan Nacional, coisa que a gente não tinha no passado. O funcionamento dele vai de 60 a 250 km por hora. E você consegue ativar ele pressionando na alavanca esquerda aqui com um botão na lateral. Temos também o ACC, que é um controle de cruzeiro adaptativo com um sistema Presence Front. Ou seja, quando você tem um carro na sua frente, você consegue manter a velocidade. Se o carro da frente reduz a velocidade, o seu carro também reduz a velocidade automaticamente. Quando ele aumenta, ele volta gradativamente a velocidade. E esse sistema conta com um sexto sentido, que é o Presence Front. Um sistema que pode amortizar as consequências de uma futura ou uma possível colisão dianteira. Então, quando eu estou dirigindo meu carro, eu começo a me distrair um pouco com o meu celular, né, que acontece bastante hoje em dia. E eu não percebo que tem um carro na minha frente, ele tem a possibilidade, né, o carro, possibilidade não, ele freia o carro minutos ou segundos antes de uma colisão. Ele pode tensionar o cinto de segurança, ele fecha os vidros caso estejam abertos, ele ajusta o banco. Tudo isso para amortizar os impactos de uma colisão futura que você pode vir. Então o vídeo é bem representativo, mostra bem como funciona esse sistema. Ele também pode ser ativado de 30 a 150 km por hora. Funciona muito bem nas estradas e nas grandes capitais onde o trânsito é um pouquinho mais intenso. Convido vocês a utilizar esses dois sistemas que não estavam disponíveis no A3, que eram tecnologias que eles eram oferecidas, ou que são oferecidas, principalmente em carros muito mais caros, muito mais
luxuosos, e agora a gente passa a oferecer também nos carros de entrada. Um sistema muito já conhecido no nosso mercado, principalmente da Audi, é o rádio MMI Plus com sistema de navegação. Trata-se de uma tela maior, antes era 5,8 polegadas, né? Agora ela é 7. Quando você compra um carro sem esse equipamento, ela passa de 5,8 para 7 polegadas. Nós temos mapas em 3D com pontos de interesse, DVD player, MMI Touch, aquele sistema que naquele botão seletor giratório você consegue escrever o endereço, um número de telefone ou até o número da casa, residência que você está dirigindo. Tudo isso para facilitar você não precisar girar e ficar pressionando toda hora. Uma memória interna de 10 GB, que possibilita a gente armazenar dados como residência, telefone, dados, música, né? Informações, fotos, tudo isso para ser armazenado dentro da nossa memória interna. A gente não tem que andar com aquele monte de pendrive, aquele monte de serviço. O sistema de audição previne ou ele chega a frear? Ele previne, então você está a 60 km por hora, né? Do a 60 km, né? Você está a 60 km por hora, ele consegue reduzir a sua velocidade segundos antes de você colidir, justamente para você não bata a 50 km por hora. Se você tiver uma velocidade inferior a 30 km por hora, ele para. Bom, combinado a tudo isso, a gente formou pacotes, né? E aqui estão alguns pacotes que a gente oferece para o A3 Sedã 1.4 nacional. O primeiro deles é o rádio MMI Plus, avulso, só ele está nesse pacote. Temos um outro que se chama Design, que temos o teto solar elétrico, bancos em couro e o pacote porta-objetos que está atrelado à nossa combinação de banco. Temos o pacote Assistance, que tem o controle de cruzeiro, a câmera de ré e o sensor dianteiro, até porque o traseiro já é de série para todas as versões. Se o cliente estiver disponível e quiser mais assistência ainda, ele tem o Assistant Plus, que não pode ser combinado com esse. Você vai entender já por quê. Nesse sistema eu tenho o Active Lane Assist, aquele sistema que coloca você dentro das faixas. Temos o controle de cruzeiro adaptativo com o Cruise Sense Front. Temos o Park Assist com câmera de ré, aquele sistema que estaciona o carro sozinho, tanto em vagas paralelas à guia, o meio-fio, como em vagas de shopping, vagas perpendiculares. O Keyless Go e o assistente para a luz alta. Então eu estou com o meu farol aceso, está lá iluminando bastante. Chego na cidade, ele percebe que tem muita luminosidade, ele abaixa o farol. Ou então, estou com o meu farol aceso, vem um carro contra na minha direção, ele percebe que tem uma luminosidade naquele momento, ele abaixa o farol também. Ou mesmo quando eu tenho um carro na minha frente, com o farol alto, né? Eu não tenho que baixar a alavanca para ele baixar o farol, ele faz isso automaticamente, porque ele percebe a luminosidade a mais grande. Bom, por que esse pacote não combina com esse? A gente tem um controle de cruzeiro convencional aqui. Aqui eu já tenho um superior a esse, então é algo a mais. Aqui eu tenho a câmera de ré e o sensor dianteiro. Já aqui eu já tenho os meus sensores dianteiros, porque eu preciso de 2 sensores, tanto dianteiro como traseiro, para colocar o carro dentro da vaga. Então esse pacote não pode estar combinado a esse. Temos 6 opções de cores externas: azul, branco, cinza, prata, preto e vermelho. Algumas delas são pinturas metálicas ou perolizadas e tem um pulso adicional para isso. Temos também 2 opções de cores internas, tanto preto como cinza, coisa também que não estava disponível, agora passa a estar disponível também na A3 Sedã nacional. Vou chegar à grande novidade, e também com a A3 Sedã possibilitou isso para a gente. Pela primeira vez na história da Audi, nós temos um motor que é 100% flex. Sim, já havia motores que permitiam uma combinação de gasolina e etanol. Porém, essa combinação não poderia ser 100% de álcool. Ela tinha uma mistura máxima de 15%. E agora a gente passa a ter uma versão exclusivamente com a possibilidade de rodar com combustível etanol. Essa bandeira que ninguém conhece é a bandeira da Hungria. Então, nosso carro, que era importado da Hungria, tinha 122 cavalos de potência.
Agora, com a versão nacional, ele passa a ter 150 cavalos de potência. Temos um torque de 200 Nm até 250 Nm agora. A aceleração, que era 9,3, passa a ser 8,8. O que era apenas gasolina, agora o consumidor tem mais uma possibilidade de escolher se eu quero abastecer meu carro com gasolina ou com etanol. É o primeiro motor 100% flex da Audi no mundo. Bom, pelo programa do Inmetro, nós temos uma classificação A do nosso carro 1.4 nacional, que tem um consumo aí 7,8 no etanol na cidade ou até 9,9 na estrada. Na gasolina, 11,7 na cidade ou 14,2 na estrada. Porém, eu já dirigi o carro e vocês vão perceber isso também quando vocês olharem o computador de bordo, que o consumo é muito superior a esse, realmente. Aqui é o pior cenário possível que a gente coloca para o programa do Inmetro. Mas, sem dúvida nenhuma, o carro possibilita um consumo muito superior a esse. E agora, para finalizar, acho que o ponto-chave da minha apresentação, eu vou falar um pouco dos preços. O A3 CD 1.4 Attraction Flex tem um preço de R$ 99.990, frente ao importado, que tinha um preço de R$ 101.190. Então, sim, está correto dizer que o preço do nacional ficou muito mais vantajoso ou mais vantajoso em relação ao importado. Já a versão sedã ambiente, que tem aqueles 4 equipamentos a mais, tem um preço de R$ 109.990. O carro vai estar disponível nas concessionárias a partir da segunda quinzena de novembro de 2015, com, como eu disse, muitos opcionais, muito mais uma gama de equipamentos e um motor realmente que vocês vão testar já, que é sem dúvida nenhuma uma grande novidade para a marca. Eu vou passar a palavra para o Lota, que vai dar continuidade à apresentação, e ao final dela a gente vai ter uma apresentação do pessoal do Test Drive. Na volta de vocês a gente vai ter um bom tempo para tirar dúvidas de vocês. Ok? Olha, a gente vai ter um momento oportuno para vocês para perguntar desse motor, que é daqui a algumas semanas. Fechado? Obrigado. Tudo bem? Olha, ele só fala das coisas boas, agora sobra problema para mim, né, meu? Nós vamos escrutinar aqui. Bom, com o intuito de fabricar um carro no Brasil, nova linha de montagem, aumentos na fábrica, houve também o intuito de se verificar todas as possibilidades de fazer uma adequação maior possível para o carro de entrada no Brasil. Para isso, utilizou-se o motor 211, EA211, o outro também era desta família, mas tinha características diferentes. Tem uma construção compacta, baixo consumo, cumprimento de normas Euro 6, bloco em alumínio e injeção direta de combustível, tanto gasolina como álcool. Comando variável. Não é um comando variável como a gente mostra para vocês no Audi Valve Lift System. Ele não troca absolutamente o comando. Eu tenho corretores de fase, motorzinhos hidráulicos, que permitem um atraso ou avanço na abertura das válvulas de 42 graus em relação a um giro da árvore de manivelas. Coletor de escape integrado e turbo compressor. O nosso motor tem um bloco de alumínio, tem 2 comandos de válvula agora, os 2 com esse corretor de fase. No 122 nós tínhamos um só. Esses corretores de fase, a gente abrindo na frente do motor, a gente verifica nessa carcaça aqui, onde estão esses motorzinhos hidráulicos. Como eu tenho aí um motor com uma injeção de alta pressão, 150 bar ou mais, eu também não necessito de sistemas adicionais para fazer funcionar com álcool, se eu tiver mais que sim ou não. Nós temos aí o corretor de escape integrado do motor e os turbocompressores com ajuste de velocidade da turbina. Para aumentar de 122 para 150, a gente não foi no túnel Zezinho da esquina, nós colocamos um corretor de fase a mais. Com esse corretor de fase a mais no escape, você tem um comando melhor da turbina e você consegue, claro, mudando um pouquinho o mapeamento de injeção, aumentar então a potência para 150 sem nenhuma dificuldade. Nós mostramos para vocês já diversas vezes esse motor
ele parte do motor 185 e são feitas versões menos potentes. Então, o miolo do motor aguentaria 185 cavalos de potência e um torque bem maior. Nós temos um motor que trabalha com bastante suavidade, com bastante reserva. A transmissão passa a ser, quando eu falei uma besteira, eu falei Multitronic, não. Uma Tiptronic com conversor de torque e 6 marchas, fabricação Aisin mexicana, pelo que nós temos informação da fábrica, certo? Quem conversou com a turma lá, o Caio, que está conosco hoje, vocês vão ver a carinha dele aí com a gente bastante mais vezes. Ele representa a engenharia lá da fábrica e trabalha com o veículo completo. Essa transmissão tem a característica de, por eu ter aumentado de 122 para 150 cavalos a potência, permitir uma saída mais suave, mais confortável, mais de acordo com o que as nossas esposas preferem. Tem gente fazendo assim? Então, pergunta para sua esposa se é legal, ela está acostumada com um carro que não tem esse tipo de potência e torque turbo. Quando ela está numa ladeirinha, ela não sabe que tem hill hold, mas tem. Então abre o farol, ela assusta um pouco e para o acelerador. O que acontece? Fez, não faz, tem um ASR, né? No nosso sistema de freio, de todos os carros, tem aquelas 16 características básicas, controle de tração, controle de estabilidade, vetorização de torque e assim por diante, continua sendo igualzinho, ninguém tirou nada, né? Então ele vai entrar o controle de tração, vai cortar um pouquinho a potência, mas vai assustar porque distracionou. E nós tínhamos esse tipo de, não é uma reclamação, um tipo de, dos menos ávidos para correr, de que distracionava muito. Eu não gosto muito porque é muito forte. Nos 180 cavalos, mais ainda, o pessoal às vezes ficava um pouco assustado com a potência ou com a velocidade com que o carro se deslocava. Essa transmissão permite um conforto maior na saída. Isso é o motivo oficial de A base para se colocar isso. A base é essa. Veja, vocês viram que o número de vendas cresceu muito, principalmente 1.4. Ela não vai querer. Eu não sei se com você, como comigo. Em casa quem manda sou eu, né? A mulher fala assim, vai lavar a louça. Eu falo, pô, agora não, deixa eu acabar de ver a novela. Então quem deu a última palavra fui eu, certo? E a gente tem essa relação no Brasil, a maioria das pessoas que compram esse carro são homens. Mas as esposas influenciam bastante. Se você comprar um carro com a esposa, não pensa, vai uma dor de cabeça. Principalmente se ela achar que você está comprando para sair com as galinhas de novo. A nossa suspensão traseira também foi adequada para uso mais urbano. Vocês podem perceber que aqui a gente tem uma barra torsional, braços longitudinais, mas mola e amortecedor são separados e os nossos amortecedores são sempre presos por dentro da caixa de roda, não por dentro do porta-malas. Você não precisa abrir o porta-malas para chegar neles, eles são separados, o braço é um pouco mais longo para não diminuir a estabilidade em movimentos de variação e para permitir que você com 4 pessoas dentro não tenha nenhuma dificuldade para passar pelas tradicionais lombadas, né, os policiais deitados, e também para passar nas maletas sem ficar pegando bico. Ele é mais macio, vocês vão perceber que ele é mais confortável, é mais estabelecido para uso urbano. Aí eles vão dizer, pô, mas era tão gostoso andar com o 180 e não sei o quê. Como disse o Pedro, calma que a gente vai conversar daqui umas semanas novamente. Né? A gente não está produzindo só isso. Em seguida eu vou chamar o Mauro da TSO para explicar para vocês como é que vai ser o teste. Sim. Só não. A suspensão traseira inteira à frente foi mal organizada.
O sistema de recuperação de energia cinética permanente também, o TERS, nós temos o start-stop também, o primeiro, um motor totalmente abastecido com etanol. Vocês vão perceber que ele funciona bastante aqui na região. O nosso Adaptive Cruise Control tem o sistema Stop and Go. Se eu andar dentro de um trânsito tradicional, a velocidade for diminuindo e o carro na frente parar, o meu carro vai parar, vai manter os freios acionados e vai desligar o motor. Assim que o carro da frente começar a se deslocar, para me acordar, se eu estiver distraído, o motor funciona, mas o carro fica estacionário. Então eu tenho que acionar a alavanca do cruise control ou dar um tapinha no acelerador para ele soltar os freios e voltar a andar no sistema automático. Beleza? Alguma dúvida? Respondeu? Você estava perguntando e não quis. Eu não posso entregar o açúcar antes de você dizer o doce. Então tem que esperar na explicação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Explicar rapidamente o test drive. São 80 km pela rodovia Castelo Branco, até a rodovia Castelo Branco, seguindo pela Aldeia da Serra. 2 jornalistas por carro, tá? A gente vai fazer a troca no Benedito Café. E vamos sair em formato comboio, então para ter no carro, não tem eventualidade, vocês podem estar chamando. Troca de luz, estamos aí. Marginal Pinheiros, Castelo Branco, na saída 32, a gente entra para a Aldeia da Serra, aquela entradinha lá do cartódromo, vocês devem conhecer. Manter farol aceso, vamos usar o celular, por gentileza. A gente pode usar bastante o ACC do carro e nos encontramos no térreo. Tudo isso. Aí galera, chegamos aqui, Aldeia da Serra. Aí o ar. Ficar um pouco esquerdo. Vocês puderam conferir aí um pedaço do test drive. Uma perua RS6 ali. Legal. Achei melhor que o S-Tronic, pra ser sincero. Não anda e para, sabe? O outro tem um lag, né? Se acelera e anda magrão. Isso aí não, tá bem melhor. A cafeteria pode ficar à vontade. Só chega aí, só faz aparecer. Tem um toalete lá, um cafezinho, se quiser uma água. Bora! Olha o TT amarelo. Galera, é o seguinte. Como eu tô com o carro aqui agora, eu vou poder mostrar pra vocês alguns detalhes, né, dele. Já que ele tá aqui na minha frente. Então vocês podem ver aí o sensor lateral, né, dianteiro, a roda de 17 polegadas, o sensor traseiro, também aqui lateral e traseiro, né, a câmera de ré, localizada bem aqui. Aqui é a câmera de ré, a insígnia flex. Então esse aqui é o quinto da linha de montagem, né? Vamos dar uma olhada no capô? Vamos dar uma olhada no capô dele. Lembrando que esse aqui é o mais completo possível. Então aqui nós temos a motorização, que agora é flex. Cofre do motor aí inteirinho para vocês. Mais alguns detalhes aí também que nós vamos poder mostrar.
quero mostrar pra vocês agora o porta-malas também. Vamos abrir pela chave aqui. Não tô conseguindo abrir o porta-malas. Vou mostrar pra vocês aqui. Não sei porque que eu não tô conseguindo abrir o porta-malas. Será que o carro tem que estar desligado? É. O carro tá desligado. Então aqui nós temos porta-malas, redinhas. Aí o step temporário. Tudo se assemelha ao outro. Espaço interno traseiro. Dá pra ver aí que nós temos. Nesse caso aqui nós não temos a saída de ar traseira, nem apoiador de braço, né, galera? O carro em questão está com 3.000 km, dá pra ver aí. Pena que perdeu o retrovisor fotocrômico que antigamente tinha, né? Bem que eu vi que tinha mudado alguma coisa ali. E aí o teto solar em cima também. O acabamento. Acabamento em cinza, né? Desse carro aqui. Se tivesse algum outro detalhe que vocês queiram ver também, basicamente é isso. O resto é o Moto A3 que vocês já conhecem. O resto é igual, galera. É isso aí. Navegação. Em volta na moldura da tela são essas teclas aqui, ó. Tá? Se você apertar destino aqui e colocar lá onde que a gente já salvou os pontos, eu desço, Office lá, Audio. Só que no caminho, próximo lá a Berrini, tem uma obra. Então a gente colocou já um ponto intermediário para fugir dessa obra, tá? Então eu vou em percurso, eu consigo colocar etapas na rota, né? Legal. Introduzir o intermediário e eu coloquei lá como A. Maravilha. Vai carregar. Tá, só a gente vai contornar essa avenida aqui. Só não esquece do sem parar, que agora é um adesivo aí. Se não abrir como tá em teste, é só esperar um pouquinho que a placa tá cadastrada, ela libera. Beleza. Obrigado.